Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Bom, eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos que se encontram em Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7, e logo após o versículo 27, apenas a parte B. Bom, no capítulo 10, versículo 6, diz assim: Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E agora, o versículo 27, apenas a parte B, que diz assim: E o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Agora, nós vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E aí a gente volta lá para Mateus, no capítulo 5, no verso 14 e o verso 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando eu estava preparando o que eu ia falar, eu comecei a pensar, na situação que estamos vivendo. E eu sei que tem muita gente falando sobre isso, mas nós estamos vivendo por momentos que são considerados momentos muito difíceis. Para algumas pessoas acaba sendo mais difícil e mais doloroso do que para outras. Mas estamos numa situação delicada para todo mundo. Eu estava pensando na maneira como as pessoas têm se sentido nos dias atuais. Tem muitas pessoas que estão tristes, desconsoladas, pessoas que estão, extremamente chateadas e frustradas com a situação atual em que estamos vivendo. O ser humano, ele tem uma tendência a querer e a achar, muitas vezes, que ele está no controle de tudo, que está tudo sob controle, que está tudo como eu planejei e que as coisas devem continuar dessa forma. Mas a realidade é que a gente esquece que quem está no controle das coisas é Deus. Mas o foco da mensagem de hoje não é esse. O foco é o sentimento do nosso próximo. Como que as pessoas ao meu redor têm se sentido com essa situação que nós estamos vivendo? Como que a pessoa que está ao meu redor, seja dentro da minha casa, ou um vizinho meu, ou até mesmo um amigo, uma amiga, como que eles têm reagido, como que eles têm se sentido em relação à atual situação? Aqui em Mateus, capítulo 10, diz assim: Jesus ele ordenou para os discípulos que eles fossem pregar o evangelho, que eles fossem em busca das ovelhas perdidas, e pregar o evangelho para as pessoas. Nos dias de hoje, isso não tem sido muito feito. E por esse motivo, as pessoas elas estão cada vez mais desorientadas a respeito da palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos palavras distorcidas que acabam nos desesperando, ainda mais em momentos de deserto como esse, O que deveria consolar acaba sendo de uma forma distorcida e acaba nos prejudicando, ainda mais. Eu comecei a refletir também que eu não sei se as pessoas ao redor de vocês, mas no ano passado, no ano de 2019, eu ouvi muitas pessoas mesmo, falarem que o ano de 2019 foi um ano ruim, foi um ano que já começou com coisa ruim, foi um ano, crítico, foi um ano pesado para muitas pessoas.
E essas pessoas depositaram, se não toda, a maior parte da sua esperança na virada do ano de 2019 para 2020. Elas começaram a acreditar que 2020 não seria mais um ano, pelo contrário, que 2020 seria o ano de vitórias, o ano de conquistas, seria um ano assim surpreendentemente bom. E eu comecei a pensar em como essas pessoas estão se sentindo agora com a sua esperança e expectativa no ano de 2020 totalmente frustradas, totalmente, meu Deus, o que está acontecendo? Nós precisamos nos preocupar com o sentimento do nosso próximo. Essas pessoas estão na escuridão. E é aí que entra Mateus 5,14, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Nós precisamos levar a luz para essas pessoas que estão na escuridão, que estão se sentindo perdidas. Nós precisamos ir com a nossa luz e levar a palavra de Deus, para que elas possam despertar. Em Romanos, no versículo que eu li, diz que essas pessoas, a criatura, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus e nós precisamos acordar e despertar os outros filhos de Deus que estão lá fora, que estão perdidos, que estão desorientados e que não se lembram mais qual o propósito para que vieram a este mundo. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. E Ele morreu por nós para que nós pudéssemos despertar e nos lavarmos e nos limparmos de todo aquele pecado. Nos dias de hoje, muitas vezes nós e muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor estamos dormindo, estamos em um sono tão profundo que acabamos esquecendo do propósito para o qual viemos para essa terra. Nós viemos a essa terra com o único propósito de adorar a Deus. E muitas vezes, por estarmos já adaptados aqui, não temos feito isso. Eu estou assistindo uma série e um episódio dessa série eu me lembrei muito ontem por conta da mensagem que eu estava vendo. E nesse episódio, os personagens dessa série, alguns, eles foram deixados em uma época do tempo em que não era a época deles, em que eles não sabiam viver lá. Eles simplesmente foram deixados lá. Mas eles foram deixados por um tempo assim. Eles não sabiam quando voltariam para buscá-los, mas eles sabiam que aquilo não seria eterno, que alguém voltaria para poder salvá-los. E as pessoas que foram ali deixadas, eles começaram a viver naquele tempo e se adaptaram àquele tempo. E quanto mais eles viviam lá, quanto mais eles se adaptavam ali naquele tempo, mais eles esqueciam do propósito deles, mais eles esqueciam do porquê eles estavam ali e mais eles esqueciam de que alguém um dia iria voltar para poder salvá-los. De que aquilo, que as dificuldades ali era um momento passageiro, mas que eles deveriam focar em algo que iria vir. E quando voltaram para poder buscar aquelas pessoas que ali foram deixadas, um deles, não, você voltou agora eu já tô com a minha vida feita, agora eu já me estabilizei, sabe? Agora eu já consegui me adaptar aqui. Agora você volta? Enquanto outra personagem fica completamente feliz, uau, que bom que vocês voltaram, né? Nós estávamos esperando. E outra personagem já não lembra nem mais deles e já não lembra nem mais quem ela era. E trazendo para a realidade, isso acontece muitas vezes com a gente. Nós estamos aqui, vivendo nesta terra, vivendo neste mundo, por um período passageiro. Somos apenas peregrinos aqui nesta terra. Mas nós viemos com uma missão, com um propósito. Mas com o passar do tempo, nós já estamos vivendo há certo tempo aqui. E ao nos adaptarmos, temos nos adaptado tanto com esse mundo, com essa realidade, que temos nos esquecido que a nossa esperança, a nossa fé não tem que ser depositada aqui. Que o nosso propósito, ele não é um propósito eterno aqui. O nosso
propósito é acordar, nós precisamos acordar e acordar as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, para que elas possam se lembrar do propósito para o qual elas nasceram e para o qual elas estão aqui. Nós precisamos nos lembrar de que tudo aqui nessa terra é passageiro, de que o deserto que estamos passando aqui é apenas um método para nós aprendermos que tudo isso aqui vai passar e que o nosso propósito e que a nossa esperança, que a nossa fé devem estar depositadas em Deus e que sim, não podemos nos esquecer que Ele voltará para nos buscar. E quando Ele voltar, devemos estar preparados e não adaptados tanto a essa terra que nos esquecemos. Tipo, nossa, o Senhor voltou agora, mas sei lá, mas eu nem comprei minha casa ainda, ou então, agora que eu comprei meu carro, né? Não, Deus não pode voltar antes disso. Já vi muitas pessoas falando dessa forma. E isso só prova o quanto estamos adaptados aqui. E é por isso que nós precisamos acender a luz dos nossos irmãos, as luzes que estão apagadas. Nós precisamos acender essas luzes e precisamos mostrar a essas pessoas, pregar o evangelho a elas. Enquanto Cristo ministra aqui no oculto para nós, porque cada um tem o seu momento de particularidade com Deus. Enquanto Cristo ministra para nós, nós ministramos para as pessoas que ainda não se lembram que elas podem também ter esse particular, que elas também podem ter essa intimidade com Deus. Então, a palavra de hoje é que nós não devemos nos esquecer do nosso propósito e que não devemos acostumarmos com essa terra a ponto de deixarmos a nossa luz se apagar, a ponto de deixarmos os nossos irmãos que ainda não despertaram continuarem em sono profundo. Não podemos nos acostumarmos a essa terra a ponto de permanecermos em sono profundo. Nós precisamos despertar e nos importar com o nosso próximo. Precisamos nos importar com os sentimentos do nosso próximo. Precisamos ser luz na vida dos nossos próximos. Ah, mas agora nós estamos no momento de pandemia, né? Pregue dentro da sua casa. Pregue para as pessoas que estão na sua casa. Evangelize-os. E hoje em dia, essa pandemia, né? O fato de estarmos isolados não é uma desculpa. Porque eu penso que já estávamos isolados antes mesmo de estarmos isolados. A realidade é que nós não dávamos valor ao contato físico e à comunhão com nossos irmãos. Mas agora que nós estamos despertando, nós estamos vendo como isso é importante. E enquanto estamos em período de isolamento, podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Vídeos, transmitindo a palavra do Senhor, áudio, uma mensagem escrita, que seja. Nós precisamos pregar o Evangelho, independente da forma que for. Hoje em dia, o fato de estarmos dentro da nossa casa não é uma desculpa para não pregarmos o Evangelho, pois nós temos vários meios de comunicação, a rede social é um deles, pelo qual nós podemos transmitir a palavra de Deus, pelo qual nós podemos ser luz na vida das pessoas. Reaja à reação das pessoas como luz, reaja à reação das pessoas como paz. Nós precisamos estar cientes de que o nosso propósito é levar a palavra para aqueles que ainda não despertaram. E precisamos lembrá-los que Jesus Cristo voltará e que não podemos estar adaptados a essa terra de tal forma que nos esqueçamos disso. Nós precisamos nos lembrar e precisamos lembrar os nossos irmãos. Então, que nós venhamos nos manifestar em relação a isso. Ei, você precisa despertar. Ei, você precisa acordar. Sabe a esperança que você depositou na virada de um ano? Sabe a esperança que você depositou em um projeto, em um sonho? Sabe essa esperança? Deposite em Cristo. E eu garanto que essa esperança jamais será frustrada. Nós estamos aqui esperando. Sabe por que conseguimos permanecer sorrindo, mesmo no deserto, mesmo em meio à adversidade? Claro que não em todo o tempo, porque somos seres humanos e também nos sentimos frustrados às vezes. Mas sabe por quê? Nós não nos esquecemos?
porque nós estamos alimentando a nossa alma, porque nós estamos sendo luz para nós e precisamos ser para outras pessoas. Nós não podemos nos esquecer. Então, a mensagem de hoje é essa. Não se esqueça que você é luz. Não se esqueça que as pessoas esperam a sua manifestação. Há muitas pessoas lá fora que precisam ouvir a sua voz para que elas venham despertar. Cada um de nós vivemos com pessoas ao nosso redor que muitas vezes esperam a nossa manifestação como filhos de Deus para poder pregar o Evangelho a elas. Cristo morreu na cruz por nós e esse é o nosso chamado, esse é a nossa missão. Então que venhamos cumprir, que venhamos pregar, buscar tantas ovelhas perdidas, porque elas precisam de nós. Amém? Bom, os hinos como sugestão para hoje é o hino 96 da harpa, o hino Sonho de Cristo, o hino mais agitado, e também um outro hino agitadinho, que é o Vai Brilhar, da Mariana Valadão. Então, foi isso. Espero que essa palavra tenha tocado no coração de vocês, assim como tocou no meu. E não se esqueça, nós precisamos ser luz. Você já é a luz. Não deixe que o costume com esse mundo, que o costume com a cultura daqui, que o costume, que a adaptação com o mundo daqui apague ou esconda a sua luz. Ou até mesmo que não deixe que você transmita essa luz para outras pessoas. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe.